aí, pessoal do quinto ano, tudo bem? Acredito que sim, todo mundo na paz, não é isso? Vamos hoje para mais uma aula, tá? Professora Eliseuda, de língua portuguesa, quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E vamos hoje para a nossa última aula do mês de junho, tá certo? Do mês de junho. E aí, todo mundo ainda tem que continuar no ritmo, que nem a professora, tá certo? Então vamos lá. Não pode deixar a peteca cair, então vamos lá. Hoje vamos somente corrigir as atividades do livro e da revisão mensal, tá? Vamos primeiro corrigir as atividades do livro, página 26, tá bom? Sobre a ortografia, tá? Vamos lá, do verbo ter e vir, lembram? Então vamos lá. A primeira questão, página 26, tem dois balões de falas, né? Tem dois quadrinhos, onde a primeira diz assim: crianças, estas maçãs têm um sabor maravilhoso. Olha aí o verbo, tá? Ter, no caso o verbo tem, a forma do verbo ter, tá? E esse tem está com acento, porque nós vimos aqui que se refere à terceira pessoa do plural. Aí ele vem com acento, a forma verbal tem do verbo ter. E vamos ao segundo quadrinho. Mas Dona Gertrudes, ela tem um bichinho. Esse tem agora não tem acento, porque se refere, né, à terceira pessoa do singular. Ela, no caso aí, a maçã. E aí não tem acento. Vamos lá agora as questões. E vamos aqui à letra A. As palavras têm sem acento e tem com acento são forma de que verbo? Do verbo ter, tá bom? Letra B. No primeiro quadrinho, a pessoa gramatical e o número que se refere à forma verbal tem. Qual é essa forma? Qual é essa pessoa gramatical? Eu acabei de ler e disse que esse tem no primeiro quadrinho com acento se refere à terceira pessoa do plural. Então você vai colocar aí a terceira pessoa do plural, tá? Justificando se refere a quem? As maçãs, elas, né? Crianças, estas maçãs. Então, dizer, elas, as maçãs, tá bom? Então, fica assim, se refere à terceira pessoa, tá? Do plural, tá bom? E se refere às maçãs, elas, tá bom? Terceira pessoa do plural, elas. Item C. No segundo quadrinho, aqui pessoa gramatical e número se refere à forma verbal tem. E aí, no segundo quadrinho, quando ela diz: mas Dona Gertrudes, ela tem um bichinho. Ela aí corresponde à terceira pessoa do singular, que corresponde à maçã, se refere à maçã. No caso aí, a maçã, ela. Então, você vai colocar o seguinte, que se refere à terceira pessoa do singular, tá? E se refere ao pronome ela, no caso, maçã. A maçã, ela, tá bom? Vamos agora para a questão de número 2. Temos aqui as frases, duas. Primeira, meu neto Felipe vem almoçar na minha casa todo domingo. Vem, sem acento. Se refere a Felipe, somente uma pessoa, ela, tá bom? Terceira pessoa do singular, igual o tem lá, do verbo ter. Segunda frase, meus netos, olha agora, netos Gabriel e Alex, eles, né? Vêm almoçar na minha casa todo domingo. Meus netos, Gabriel e Alex, vêm, com acento, né? Almoçar na minha casa todo domingo. E aí a mesma coisa do verbo ter, tá? Vem sem acento, corresponde à terceira pessoa do singular, ele ou ela. E vem com acento, corresponde à terceira pessoa do plural, tá bom? Eles ou elas. Vamos aí à letra A. As palavras vêm sem acento e vêm com acento são formas de que verbo? Verbo o quê? Vir. V-I-R, vir, tá bom? Letra B. Com que parte da frase a forma vem com acento está concordando? E aí podemos observar que está concordando com meus netos, né? Gabriel e Alex. Está concordando com meus netos, Gabriel e Alex, tá certo? Porque está no plural, terceira pessoa do plural, tá bom? E vamos à terceira questão. A terceira questão pede para você completar com as formas verbais tem sem acento, tem com acento, vem sem acento e vem com acento.
A mesma coisa. Vou repetir a regra e depois colocar os slides aqui só para vocês conferirem, tá certo? Tem e vem. Tem do verbo ter e vem do verbo vir. Sem acento corresponde à terceira pessoa do singular, ele ou ela. E as formas verbais tem com acento e vem com acento corresponde à terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá certo? E aí vamos lá aqui os slides, tá bom? Olha aí, pessoal. Fica assim, tá? Questão de número 3. Todas as crianças têm direito à educação. Aqui tem com acento porque se refere a crianças, elas, tá bom? Letra B, Beatriz vem logo. Beatriz vem logo, logo mais para irmos à festa. Esse vem se refere a Beatriz, ela, singular, terceira pessoa do singular, por isso vem sem acento, tá bom? O dia tem 24 horas, tem sem acento. Sempre que vem aqui, ele me traz um presente, vem sem acento. Os alunos vêm e vão pelo corredor da escola o dia todo. Esse vem com acento se refere a alunos, eles, terceira pessoa do plural. Alguns escritores vêm para a palestra sobre a leitura, mesma coisa aqui também. Decida-se, você vem ou não vem? Você, terceira pessoa do singular, por isso sem acento, tá certo? Vocês podem, pessoal, congelar o vídeo, como já falei, e conferir direitinho cada item, tá certo? Depois, tá? Vou passar para a próxima questão. Questão de número 4. A mesma coisa, tá certo? Só que já está entre parênteses, que ajuda mais ainda a forma verbal que você vai escolher, tá? Olha aí, um ano tem 12 meses e um mês tem em geral 30 dias. Aí você vai escolher aqui o verbo, terceira pessoa do singular, do verbo ter, tem sem acento, porque é terceira pessoa do singular. Já está até explicando como fazer aqui no parênteses, tá bom? Letra B, tá? Faz tempo que meus avós não vêm à minha casa. Terceira pessoa do plural, do verbo vir, por isso com acento. Hoje Paula vem à escola, na companhia de Marina e Joaquim. Terceira pessoa do singular, por isso vem sem acento. Os ratos têm medo dos gatos e os gatos têm medo dos cães. Terceira pessoa do plural, do verbo ter, por isso tem com acento, tá bom? Vamos passar para a próxima questão. Questão de número 5. Você vai completar somente agora com tem com acento e tem sem acento. Só não tá o verbo vir aí, a forma verbal vem, não tá, não é? Então, mais fácil ainda também. Letra A. Os dias têm 24 horas. Dias, terceira pessoa do plural, por isso acento. Os alunos, a mesma coisa. Alunos têm notas de trabalho e de participação. Letra C. Minha escola tem acesso para cadeirante. Letra D, no feriado as rodovias têm mais veículos. Letra E, toda criança tem direito a um teto. Depois você está, congela o vídeo, confere também mais aqui esses slides, tá bom? E agora vamos para a questão, na mesma página, tem uma ortografia aqui bem simples para completar com G ou com J. Vamos lá rapidinho. Refrigerante, G. Giló, J. Genipapo, J. Ginástica, G. Imaginação, G. Ligeiro, G. Jiboia, J. Jejum, J, J. São palavras, né, que têm o mesmo som, por isso a gente confunde. É bom praticar para a gente aprender sempre mais, tá? Tá valendo. E vamos agora para a questão, para a página 29, tá bom? Que pede para você completar com a ortografia que nós trabalhamos primeiro aqui, que é o ESA com S e ESA com Z, lembram? Lá no início. E depois a ortografia do verbo vir e do verbo ter, né? Com vem e tem, tá? Vamos conferir aqui como é que fica, tá certo? Vamos lá? Página 29. Você sabe onde a realeza mora na Inglaterra? E aí, ESA com Z. A esperteza nem sempre é bem-vinda. Esperteza, ESA com Z. Você vai à loja chinesa para comprar o presente da Raquel? ESA com S. Tem alguém aí? Tem aqui já a ortografia do verbo, né? Forma verbal do verbo ter. E vamos continuar.
Os bons amigos confiam em você e vem seu auxílio, e vem em seu auxílio, vem, do verbo vir. Próximo, número 6. Um conselho nem sempre vem acompanhado de sabedoria, vem sem acento. Essa pessoa não tem medo, tem sem acento. Pessoa, terceira pessoa do singular, ele ou ela. E número 8, unidos, eles têm mais chance de sobrevivência. Eles, já está até aqui o próprio eles, terceira pessoa do plural, tá bom? Vocês podem aí, tá? Como eu já disse, congelar o vídeo e prestar atenção aí na correção, tá? Seguindo o slide. Aqui você ia, na verdade, escolher, tá? Tinha um aqui embaixo, você ia escolher 1, 2 ou 3, tá? As colunas, 3 colunas. A coluna número 1 foi a coluna que você marcou para preencher tudo isso aqui. Facílimo. Primeira coluna, marcou na primeira e pegou todas as terminações da primeira coluna, de ESA com S, ESA com Z, tem com acento e tem sem acento, vem com acento e vem sem acento e preencheu aqui nessa questão da página 29, tudo bem? Então, primeira coluna, tá? E aí nós terminamos a correção do livro. Agora nós vamos fazer a correção da revisão mensal, tá? Para a prova. E eu quero pedir para vocês, pessoal, é sério, tá? Que preste atenção na hora de responder a sua prova. Teve muitos alunos que deixaram questões sem responder e eu tenho certeza que é porque nem viram. Não sei qual é a pressa, porque passaram, né, um bom tempo com essa prova, já era para ter visto bem direitinho. Então, teve alunos que não colocaram o nome também, a sala, tá? Então, por favor, preste atenção antes de trazer a prova para a escola. Confiram, tá? Terminou de responder? Confere. Antes de entregar aqui, confere de novo antes de mandar para cá a prova, tá bom? Não deixe de responder a sua prova, tá? E com atenção. Leiam bastante, tá? As questões. Questões objetivas, essas requerem ainda mais atenção, uma leitura mais, tá, atenciosa de vocês, tá bom? Para não sair marcando qualquer coisa. Não é porque de marcar que eu vou marcar qualquer coisa, não tem uma certa. Ali tem só uma resposta certa, tá? E você tem que saber escolher. E você sabe, eu tenho certeza que você sabe, se você ler com atenção. Então, por favor, prestem atenção, leiam uma vez, duas, não importa, você vai ter todo o tempo para fazer direitinho, tá? Então, não vale, eu quero 10. Eu quero 10, tá certo? E sem qualitativo, é 10 redondo que eu quero, tá bom? Esse mês, o gênero textual vai ser bem mais fácil, tá bom? Do que no mês passado, que era resenha. Esse mês vai ser história em quadrinhos, tá? Nós trabalhamos aqui o gênero textual, texto expositivo e história em quadrinhos. Mas eu vou cobrar na prova o mesmo que eu cobrei aqui nessa revisão, tá? Eu vou cobrar história em quadrinhos também, tá? Claro, com uma outra história, tá bom? Então, prestem atenção, respondam direitinho. Antes de entregar, vejam de novo, vejam quantas vezes for preciso. Não tenham preguiça, por favor. É a sua nota, tá bom? E eu quero 10, como eu disse. Vou corrigir lá da minha casa e quero, tá? Corrigir muito feliz, só dando 10 lá para todo mundo, tá certo? Olha aí, olha o compromisso. Vou cobrar depois, tá certo? Então, vamos agora à correção. Nós temos um texto, tá? Uma história em quadrinho, que com ela você vai responder as questões de 1 a 5, tá? Na prova vai ser assim também, só que com outro texto, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. A história diz o seguinte, tá? Vamos ler aqui a história, tá? Não quer que eu vá à escola com você, filho? A mãe pergunta aí, né? E ele responde, não precisa, mãe. Eu sempre fui à escola sozinho. Só porque mudamos de bairro, né? Ele fica falando aí na cadeira dele. Desceu, não tinha rampa e aí, lá vai a cadeira. Percebi como as calçadas são altas por aqui. Mas nessas horas podemos contar com os amigos. Olha que legal. Tudo bem, Luca? Aí a Mônica chega, né? Fala com ele. O nome do personagem é Luca. Valeu, Mônica. Foi só uma calçada ali que me surpreendeu. Sei, né? Bem que podia ter uma rampa por aqui. Brigadão, né? No final, o Luca agradece a Mônica. Brigadão, tá? Prestem atenção. É um quadrinho, né? História em quadrinho de Maurício de Souza, que é a turma da Mônica, que todo mundo já conhece, tá? E vamos agora as questões sobre, tá, essa história em quadrinho, tá bom? De 1 a 5. Vamos lá? A primeira questão diz assim:
O menino tem dificuldade para se locomover com sua cadeira de rodas, por quê? Por quê? Vamos escolher uma alternativa que mais se encaixa aí para responder, tá bom? Não é qualquer uma, gente, tá? Vamos lá? Porque as ruas estão adequadas às pessoas com necessidades especiais. Será? Não, professora, é exatamente o contrário, né? Que é a próxima. As ruas não estão adequadas às pessoas com necessidades especiais. E é por isso que ele despenca aí, né? Com a cadeira, tá? Ainda bem que a Mônica chega e ajuda, não é verdade? Amigas, para essas coisas também. Então, na primeira questão, você vai responder, marcar a letra B, tá? B de boa prova. Mas eu quero é ó de ótima prova, tá? E vamos para a segunda questão. O humor da tira está no fato, porque essa tira, além da parte de informar um pouco, que é a finalidade da história, tem também a parte engraçada, que é a parte do humor. Tem as duas coisas, tá? E tem duas questões que falam exatamente disso. Então diz assim, o humor da tira está no fato. Que fato? Vamos lá? De um menino reclamar das ruas. Será que isso é engraçado? Não, não é? Não, vamos ler, mas vamos ler mais, tá? De Mônica ser amiga do menino e ajudá-la a resolver o problema de locomoção que ele enfrenta. Isso é engraçado? Também isso não é um fato importante, mas isso não é engraçado, né? Passamos. De Mônica sendo forte, conseguir erguer com facilidade a cadeira com o menino, né? O menino em cima, ela ergue a cadeira. E ainda ficar apaixonada pelo menino, né? Se derrete toda por ele, né? Quando ele diz brigadão, de ver lá os corações na cabeça da Mônica, né? Então, coisas de Mônica, tá bom? Então, com certeza, estar aí, tá bom? Na letra C, a parte do humor engraçada da história é exatamente aqui. Letra C de coração. De Mônica sendo forte. Já pensou? Mônica conseguir erguer uma cadeira ainda com facilidade com o menino sobre a cadeira, né? Então, é a parte engraçada está aqui. Letra C. C de coração, tá? E vamos agora à questão de número 3. O tema da história em quadrinho é o tema geral da história. Vamos lá? A urbanização, pois aborda problemas das grandes cidades, como a falta de espaço para o lazer. Fala nisso no texto? Não, não é essa preocupação aqui. Não é. Não é esse o problema que o menino enfrenta, né, com a cadeira lá no texto, na história. Não é isso. Então, item B. A ecologia, pois aborda a falta de verde nas cidades. Também o texto não aborda isso na história. A violência, pois mostra que as crianças temem andar sozinhas na cidade. Não, de jeito nenhum é abordado isso nessa história. Letra D. O despreparo de algumas cidades para oferecer condições adequadas às necessidades de pessoas com dificuldades de locomoção. Aqui sim, o menino, né, é um cadeirante e teve essa dificuldade de locomoção com sua cadeira por falta de rampas, não é isso? Então, item D, tá bom? D de dado, não é de danado, tá bom? E vamos para a quarta questão. Ao dizer brigadão, lá no final da história, tá? Aqui, ó, brigadão, no final aqui da história, ó os coraçõezinhos aqui, né? Ao dizer brigadão, no final da história, o menino usa, o menino, Luca, uma forma de agradecimento pouco educada. Será? Dizer brigadão para alguém é pouco educada isso? Não é educada? Nada a ver, né, pessoal? Tenho certeza que vocês já deixaram isso aí, nem olharam para essa alternativa. Não consideraram. Letra B. Formal. Professora, e aí, formal? Nós vimos isso muitas vezes na nossa sala de aula, acho que aqui também, sobre essa questão da linguagem formal e informal, tá? É uma linguagem formal? Brigadão? Não. É o contrário, é informal. Para ser uma linguagem formal, teria que ser só o quê? Obrigado, não é isso? Obrigado. Ele teria que dizer obrigado somente, tá? Então, brigadão já seria da linguagem informal, então não marcou a letra B. C. Uma linguagem carinhosa e reveladora de proximidade. Aí sim, quando ele diz brigadão, faz parte do uso da linguagem informal, que é uma linguagem que eu uso no tratamento com pessoas da minha intimidade, amigos, familiares. Então, aqui sim é a correta. Você vai marcar letra C, tá?
C de coração. E vamos agora à questão de número 5. Além de divertir, o texto tem como finalidade também, como eu falei lá na questão número 2, que além da parte engraçada, do divertir, do humor, tem também, né, um ensinamento aí pra gente. Então vamos lá? Então, além de divertir, qual é a outra finalidade do texto? O que ele quer mostrar, além de divertir, tá? Da parte engraçada. Vamos lá? Mostrar dificuldades enfrentadas por crianças que circulam sozinhas nas grandes cidades. Será que o texto quer mostrar isso, aborda isso? Não, não é? Então, vamos para a próxima. Mostrar às pessoas a dificuldade de locomoção dos cadeirantes em cidades não adaptadas à necessidade deles. Aí sim, porque exatamente isso, o menino, o personagem, o Luca, né, despencou lá com a cadeira lá, só não caiu porque a Mônica ajudou, né? Porque não tinha rampa para ele descer sozinho. Então, aqui sim você vai marcar letra B, tá? B de bola, tá? Na questão de número 5. E vamos para a questão de número 6. Pede para você, não é mais do texto até a quinta, não é isso? Interpretação do texto. Pede para você listar, o que é isso? Escrever, tá? Os recursos visuais que podem ser utilizados nas histórias em quadrinhos. E eu ainda coloco a página, olha que legal, que fácil, né? As páginas 11 e 13, você vai encontrar isso aqui, tá? Esses recursos aqui, visuais. Quais? As expressões do rosto e do corpo das personagens, o cenário, as cores variadas, as palavras em negrito, as letras grandes e a repetição de letras, tá? São esses os recursos que eu peço que vocês encontrem nas páginas 11 e 13. Recursos visuais utilizados nas histórias em quadrinhos, tá certo? Qualquer coisa, depois você pode pausar aí e voltar ao slide, tá bom? E vamos agora para a questão de número 7. Lê esta quadrinha e sublinhe os pronomes possessivos. Lembrando, pronomes possessivos. Mês passado, na prova passada, foi pronomes demonstrativos pessoais, retos e oblíquos, não foi isso? E tratamento. Aqui agora, para essa, pronomes possessivos. Dá a ideia de posse, meu, minha, seu, sua, nosso, tá certo? Vamos lá a questão. Quadrinha já sabe, né? Que são 4 versos, uma estrofe com 4 versos. Vamos lá? Escrevi teu belo nome na palma da minha mão. Passou um pássaro e disse, escreve em teu coração. E aí nós temos no primeiro verso, que é a primeira linha, o pronome possessivo teu, sublinha teu, ou pode circular, tá? No segundo verso, minha, pronome possessivo minha. No terceiro verso, não temos. E no último verso, que é o quarto verso, nós temos teu novamente. Ah, professora, eu vou sublinhar teu 2 vezes? Vai, tá bom? Se fosse para você escrever, você ia colocar só teu e minha. Você não ia escrever 2 vezes a mesma palavra, mas na hora de identificar só sublinhando ou circulando, eu quero que você sublinhe 2 vezes o teu e 1 vez o pronome possessivo minha. Então, teu, minha e teu novamente, tá certo? Vamos para a questão de número 8. Completar as frases com os pronomes possessivos, tá certo? Vamos lá? Eu fiz minha lição e você fez a sua. Você achou seu livro e eu achei o meu. Nós montamos nossa exposição. E você já montou a sua? Olha aqui como é que fica, pessoal. Eu fiz minha lição e você fez a sua. Você achou seu livro e eu achei o meu. Nós montamos nossa exposição, nossa. E você já montou a sua? Olha aí os pronomes possessivos em destaque, tá? Nas frases. Depois vocês podem conferir direitinho, tá bom? E vamos agora para a questão de número 9. Eu coloquei aí na questão de número 9, tá? Um conceito de preposição para vocês, tá? Lembrarem aí, tá? Do assunto, tá bom? A preposição é uma palavra invariável, já vimos o que é isso, que serve para ligar outras palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas, não é?
E com base nessa informação, você vai fazer a questão seguinte. Você vai numerar a segunda coluna de acordo com a preposição de. Somente a preposição de. Lembra que eu disse aqui que a mesma preposição pode indicar ideias diferentes? Pois é isso aí. Essa questão é isso, tá? E vamos lá. Ganhei um anel de ouro. A preposição de aí indica a ideia de quê? Posse, origem, matéria ou causa. Muito bem. Ganhei um anel de ouro, material, né, de que é feito o anel. Matéria, número 3, você mandou bem. Vamos para a próxima. Este lápis é de Paula. Eu quero que vocês corrijam aí, tá? Tem assim, aí. Este lápis é de lápis. Não faz sentido, né? Você pode colocar Paula, Maria, o seu nome, qualquer nome aí, tá bom, pessoal? Eu coloquei aqui no meu Paula porque foi na hora que me veio aqui a cabeça. Mas você pode colocar qualquer nome. Até o meu, tá bom? Este lápis é de Paula. Aí, aqui esse de indica o quê? Posse, a ideia de origem, matéria ou causa. Muito bem, posse, lápis é dela, né? É de Paula, tá bom? E tremia de frio, preposição de aqui significa da ideia de quê? De posse, origem, matéria ou causa. Tremia de quê? De frio. Então, é causa, é o motivo, né? Do tremor da pessoa aí. Frio. Então, de é causa, causa número 4. E a última frase, vim de Portugal. Aqui, esse de indica a ideia de que, pessoal, só falta um, agora tá fácil, né? De origem, muito bem, tá bom? De Portugal. Então, ficou 3, 1, 4, 2, tá certo? Conferindo novamente. 3, 1, 4, 2. Deu certo? Sei que sim. Você já tinha acertado, com certeza, não é? E vamos para a questão de número 10. Ainda trabalhando preposições. Você vai circular as preposições e depois vai marcar lá embaixo, tá? Qual a ideia que ela estabelece. Qual a ideia dela? Indica a ideia de quê? Professora, e aí um monte de preposição diferente vai indicar só uma ideia. Sim, é o contrário da questão de número 9. Na questão número 9, é a mesma preposição de, indicando ideias diferentes. Aqui é o contrário, são muitas preposições diferentes indicando uma única ideia, ou seja, a mesma ideia. Pegou aí? Então é isso aí, vamos lá? E a primeira frase, vou colocar logo aqui para vocês conferir, vamos lá? Chegou a Manaus ontem, aqui a preposição a, tá? Parou ante o monumento e admirou o, preposição ante, diferente. Meu sítio começa após aquela estrada. Após. Ele veio de Belém. De. Foi para o Recife estudar. Para. E letra F. Ele ficou em casa o domingo inteiro. Olha aí. Preposições diferentes, tá? A, ante, após, de, para e em. Não é o contrário da questão anterior? Aqui são preposições diferentes e todas elas indicam a mesma ideia. Que ideia? Agora eu quero ver. Marcaram causa, marcaram companhia, lugar ou tempo. E aí? A chegou a Manaus, parou ante o monumento. Meu sítio começa após aquela estrada. E aí? A, ante, após, de, para, em. O sentido aqui nessas frases aqui indica a ideia de quê? De lugar. Muito bem, mandaram bem mais uma vez. Todas as preposições indicam a ideia de lugar. Viram como é o contrário da questão número 9, né? Lá é uma única preposição, que era a preposição de, indicando ideias diferentes. Aqui são várias preposições indicando a mesma ideia, tá bom? Deu certo? Acredito que sim, não é? Então, para a questão de número 11 e última, ainda trabalhando preposição, tá? Tá pedindo para você ligar as colunas de acordo com o significado das palavras destacadas, tá bom? A praça fica no meio de duas avenidas paralelas. No meio de, você vai ligar para onde? Vai ligar para entre, tá? Fica entre, tá bom? Coloque os cadernos em cima de uma mesa, por favor. Em cima da mesa. Agora eu quero ver se você ligou para sob ou sobre. Nós vimos isso aqui. Em cima quer dizer
sobre. Lembram que nós vimos aqui uma questão no livro que tinha a imagem de um copo sobre a mesa? E eu falei, o copo está sobre a mesa, em cima. Sob, que é embaixo, tá? Então, ligou para sobre. Encontrei este lápis debaixo de todos os livros. Agora sim, embaixo eu vou ligar para sob. S-O-B, sob, tá bom? E o estádio fica depois de 2 quadras. Após, fica depois, fica após. Nós também trabalhamos aqui uma questão, na mesma questão, tá? Até do copo sobre a mesa, um convite, não foi? Do casamento. Tinha a cerimônia do casamento e depois a festa, que era após, depois. Foi isso? Então fica assim, pessoal. No meio de, você ligou para entre. Em cima de, ligou para sobre. Debaixo de, ligou para sob. E depois de, para após, certo? E ainda na mesma questão, item A. As palavras destacadas na primeira coluna equivalem. Vale o mesmo que o quê? Que um adjetivo? Que um advérbio? Com um verbo ou uma preposição? Ora, professora, mas se estamos falando de preposição, então é isso aí. A questão já dizia lá em cima, verdade. Nós vimos que a preposição, né, equivale também a uma locução prepositiva, tem o mesmo valor, só é que a locução prepositiva é mais de uma palavra, tá? No valor de uma preposição, que só é uma palavra preposição, somente na escrita, tá bom? Então, você marcou uma preposição. E no item B, essas palavras recebem o nome de quê? Locução prepositiva, claro, porque locução adjetiva, não, porque eu não marquei adjetivo, eu marquei preposição. Locução verbal, não, porque eu não marquei verbo, eu marquei preposição, então locução prepositiva, tá bom? A diferença é somente essa, a preposição é formada por uma só palavra. E a locução prepositiva com mais de uma, 2 ou mais, no mesmo valor, que vale o mesmo valor de uma preposição. Tudo bem? Então é isso aí. Por favor, estudem mesmo, não só essa revisão, tá bom? Mas estudem o livro. Vocês têm um roteiro que indica as páginas, o nome dos conteúdos, tá bom? Lembrando, o gênero, história em quadrinho, para a interpretação de texto, tá? A parte de gramática, pronome possessivo, tá bom? E preposição, não foi isso que nós vimos? A parte de ortografia do verbo ter e vir e do exa com S e exa com Z, eu não vou cobrar em prova. Já sabe que a ortografia a gente não cobra, não é? Pelo menos não no quinto, tá bom? Só pra gente praticar para escrever melhor, sempre melhor, tá? Então é isso aí. Olha bem, façam tudo direitinho, porque eu quero ter o prazer lá na minha casa, botando 10 para todo mundo, tá? E sem qualitativo, eu quero colocar redondo no meio, para dar menos trabalho, tá? Para a professora, só 10, tá certo? É isso que eu quero, tá? Preste atenção, me preocupei muito, tá? Com as notas do mês passado, teve muita gente que tirou notas baixas, eu não gostei, fiquei triste, pode ter certeza que eu fiquei muito preocupada. E eu quero agora 10 para virar esse jogo, tá bom? E conto com vocês, tá? É isso aí. E para finalizar, olha aqui essa frase para incentivar mais ainda vocês a estudarem, tá? Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos, tá? Então tem que estudar não só para a prova não, para isso aqui mesmo, tá? Para a vida, tá? Ser alguém e alguém que chame a atenção, alguém que alguém possa falar de você, esse é o cara, tá bom? Então é isso aí, é isso que eu quero de vocês, tá? Então, desde já, boa prova mesmo, ótima prova, tá bom? E eu espero lá na minha casa corrigir e dar 10, olhe lá, tá bom? Então é isso aí, fiquem bem, fiquem com Deus, tá? E estudem, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Muito obrigada, tchau!